Amém. Que você siga Jesus de fato. Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado alguns trechos do livro do Apocalipse e temos falado sobre as trombetas. E hoje eu quero falar sobre a sexta trombeta, não é? E a sexta trombeta aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 9, nos versículos 13 a 21. Onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Apocalipse 9, versículos 13 a 21. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. E os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Pai querido, é em nome de Jesus que eu quero lhe pedir graça. Quero te pedir que o Espírito Santo possa nos abrir a mente para compreender as tuas palavras e possa aplicar ao nosso coração de tal maneira que é aquele propósito que o Senhor tem em permitir que essas palavras fossem escritas nas Sagradas Escrituras, possa ser alcançado no meu coração e no coração dos nossos irmãos aqui. Que a tua palavra seja clara, limpa, e que as pessoas possam trazer para si mesmos aquilo que a tua palavra está ensinando. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, estamos na sexta trombeta. E nessa trombeta agora nós vamos observar o juízo de Deus avançando para um desfecho final. E como todas as coisas agora vão se agravando. Na quinta trombeta, a gente encontrou a porta do abismo sendo aberta, e a ação dos demônios na terra gerava sofrimento. E isso foi que a gente aprendeu na quinta trombeta. Mas a sexta trombeta agora traz morte de uma maneira incrível, impactante, de uma maneira que a gente não pode nem compreender, não é? Como é que vai ser tão claramente, a gente só tem alguns indícios. E isso é, de fato, é um preparo, porque quando soar a 7ª trombeta, vai ser tarde demais, porque na 7ª trombeta, as coisas do fim e a volta de Jesus vão acontecer. Apocalipse 11, versículos 15 a 18, vão dizer assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E as nações se irarão, e chegou a tua ira, e chegou o tempo de julgares os mortos e de compensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, a sexta trombeta é a última oportunidade, é o fim. Quando tocar a sétima, acabou, não tem mais jeito. É isso que a Bíblia está falando. Agora, como é que as pessoas olham para esse texto que a gente leu da sexta trombeta? Alguns intérpretes, eles olham para essa cena e dizem: olha, vai ter uma guerra mundial, tá? E nessa guerra mundial, 1/3 da população da Terra vai morrer. Não sei se eu concordo com essa interpretação. Outros entendem, e eu acho que, para mim, essa é a interpretação mais correta, ainda que existam outros que discordem de mim. Outros entendem que o avanço da ação demoníaca vai ser maior do que no da quinta trombeta. E isso vai falar com que uma cavalaria descrita aqui, não é como uma cavalaria simbólica, não é? Essa cavalaria de demônios tivesse autoridade para ferir as pessoas, agora não apenas atormentar, mas para matar. E o número que a gente leu, 200 milhões, ele não é um número correto, porque a palavra ali é miríades de miríades, né? E esse é um número que, vamos dizer assim, os romanos, quando falavam de miríades, era um número incontável, essa era a ideia. Chegou no limite da minha matemática, então eu estou falando de miríades e miríades. Então é alguma coisa extraordinária. É um número incrível de demônios libertos do abismo pelos 4 anjos fortes que os detinham. E essa aqui é uma coisa interessante, porque se a gente lembrar lá de 2 Tessalonicenses, vai falar que você sabe o que é que está detendo, né? E a gente diz lá em Tessalonicenses, eu não sei o que é que está detendo. E o que está dando a ideia aqui é que Deus colocou anjos fortes detendo isso, para que quando abrisse ali agora, então eles pudessem ter plena liberdade de ação. E a diferença entre essa horda de demônios aqui da sexta trombeta e a anterior, é que a anterior só causava sofrimento, mas não gerava morte e destruição, tanto que era proibido de destruir a relva, de destruir, enfim, as coisas da terra. Mas essa aqui agora começa a destruir a própria terra, a terra agora vai entrar em falência, essa é a ideia. E isso por causa da influência satânica sobre a humanidade. E aí o nível de crueldade e a força das armas utilizadas e as coisas que serão permitidas ou entendidas serão sem precedentes na história da humanidade. Essa é a ideia que o Apocalipse está trazendo para a gente. Mateus capítulo 24, versículos 21 a 22 vai dizer: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Eu creio que essa sexta trombeta tem a ver com isso, com essa grande tribulação anunciada pelo Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, e aqui ela é descrita dessa forma simbólica. E eu creio que o que está aqui descrito, e que nós lemos resumidamente, ela vai ser agora depois amplificada, para a gente poder entender, no capítulo 11, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 16, do livro do Apocalipse, onde a grande tribulação vai ser descrita com mais detalhes,
nesses capítulos. E como é que a ação desses demônios vai atuar nessa terra? E eu creio nisso porque existe dentro desse texto o entendimento de que há alguns ais, não é? E o primeiro ai que já havia passado está no versículo 12, e diz: o primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. E esses 2 ais seguintes vêm justamente nesse período que a gente está falando aqui. Por isso eu queria fazer aqui um resumo, não é, dos fatos descritos nesses capítulos seguintes, que ajudam a gente a entender como é que está funcionando a sexta trombeta. Então, no capítulo 11, a gente vai encontrar uma figura muito interessante, que são 2 testemunhas. Então, existe muita teoria sobre essas 2 testemunhas. Eu vou falar o que eu creio, que essas 2 testemunhas representam a igreja do Senhor Jesus na história, a igreja tanto judaica quanto a gentílica. Os 2 ramos da igreja estão representados nessas 2 testemunhas, e representam esse testemunho da igreja. E a autoridade dessas testemunhas, que está lá no capítulo 11, é a autoridade do Espírito Santo dada à igreja. E os sinais que falam ali são os sinais que ao longo da história, pela unção do Espírito Santo, a igreja tem vivido. E ainda nos capítulos de 11 a 13, vai dizer que vai surgir, durante esse testemunho da igreja, e aí estou inserindo a sexta trombeta, não é? O anticristo, que é chamado da besta que vem do abismo, e que tem autoridade para vencer a igreja. Eu me lembro que quando eu li o Apocalipse, eu ficava com tanta raiva desse texto, porque eu dizia: Senhor, o Senhor vai permitir vencer a tua igreja? E é isso que está falando, que na grande tribulação, a igreja vai ser vencida. E de que maneira ela vai ser vencida? Então aqui vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 11, 7, que diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a igreja tiver cumprido a sua missão de anunciar a todos os povos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. E no capítulo 13, versículo 7 diz: e foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E por causa da perseguição que a igreja vai viver nesse período, ela vai quase que desaparecer da terra. É essa a ideia. Sempre vai ter um testemunho na terra, porém a influência, o poder, a capacidade de convencimento, de penetrar na sociedade vai ser quase nula. E esse será um período negro na terra, onde as forças de Satanás vão assumir o controle da política. Então, a besta que sai do abismo, que é o anticristo, e a Bíblia fala que existem muitos anticristos, esse vai ser o último anticristo. Esse anticristo vai assumir o controle da terra, no sentido político. E diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Eu não estou aqui preconizando que vai ser um imperador, que vai ser alguma coisa assim, mas todo o poder político vai estar afinado nesse mundo inteiro, e vai estar sendo controlado por uma figura, no sentido de influência, de autoridade, uma figura que é, vamos dizer assim, a encarnação de Satanás, né? No sentido de ser alguém possesso por Satanás. Mas a Bíblia fala que não apenas o mundo político vai ser controlado nessa sexta trombeta, mas a expressão religiosa humana também vai ser controlada. Essa é uma coisa interessante. Deus colocou no ser humano um sentimento de vazio.
E é por isso que em toda cultura, em toda época, existe uma necessidade de buscar um ser maior. E você vai encontrar essa religião. E o inimigo sabe disso, por isso então ele controla a política, mas ele vai lá e controla a religião também. E essa expressão desse controle da religião, ela são profecias, são colocadas aqui, de que essa é chamada a besta que sai da terra. Tem uma besta que sai do abismo, uma besta que sai da terra, e em outros lugares essa besta que sai da terra é chamada também de um falso profeta. E aí em Apocalipse 13, versículos de 11 a 15, diz assim: e então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão, e exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então aqui a gente tem que lembrar que quando está estudando o Apocalipse, a gente tem símbolos, não é literal, mas a ideia é a religiosidade vai ser também controlada. E a terceira expressão desse controle que vai acontecer na 6ª trombeta é da sociedade como tal, quer seja ela no ponto de vista econômico ou quer seja ela no sentido cultural. A sociedade vai ser completamente dominada por esse pensamento, por essa influência maligna. E isso vai acontecer conforme está aqui na palavra de Deus em Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui ele está dizendo, olha, todo o sistema econômico vai estar debaixo dessa autoridade. Se é chip, se é isso, se é aquilo. Gente, eu não tenho a mínima ideia qual vai ser, não é essa a minha preocupação, porque quando a gente olha para os detalhes da profecia, a gente se perde. Qual é o ensino? O ensino é que a economia vai ser controlada. Mas não somente a economia, mas também a cultura. E a cultura, ela é representada pela prostituta que cai debaixo do juízo de Deus nos capítulos 17 e 18. Em Apocalipse 17, versos 1 e 2, está escrito assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa ideia das muitas águas são os povos, as nações, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E aí no capítulo 18, 22 a 24, diz assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e nela foi encontrada sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Aqui a gente vai ver vários elementos que representam a cultura, não é? A música, não é? O estilo, a forma de celebrar suas festas. E ele está dizendo, tudo isso está sendo controlado, e Deus vai ter que julgar a cultura.
E esse controle fará com que as pessoas, em geral, celebrem o desaparecimento da influência da igreja na terra. Nesse período, vai ter uma festa de celebração de que o mundo foi liberto da influência da igreja na terra. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 11, versículos 7 a 10. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Ora, ele está falando de cultura do mundo inteiro, Sodoma, Egito, Jerusalém, está tudo aqui colocado. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam a terra. E aqui a gente vai ter aqui alguma coisa parecida com a celebração do Natal, para que comemorar a quebra da influência da igreja na terra. Vão inventar uma festa parecida com o Natal, para você trocar presente, mas em vez de lembrar que é o nascimento de Jesus, vão dizer: olha, nós fomos libertos da influência da igreja nesse mundo, depois de tantos anos que a igreja tem influenciado o mundo. Mas o que a Bíblia diz é que, de um modo sobrenatural, a igreja ressurge em força e poder, e ela é arrebatada nesse período. Então, no meio da grande tribulação, vai ter o arrebatamento da igreja nesse momento. E aí, isso encontramos no capítulo 11, versículos de 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. E então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Eu não sei exatamente como vai ser isso, mas a ideia é que todo mundo vai ver o arrebatamento acontecer e dizer: o que é que está acontecendo? Que negócio é esse? Num mundo sem Deus, sem a influência do cristianismo, seguindo apenas os ditames do coração humano. E aí, os textos que vão seguir vão falar de eventos cósmicos que vão abalar a terra. E aí, a gente vai ver, por exemplo, que o sol vai queimar a pele das pessoas. Então a gente fica pensando hoje: olha, a camada de ozônio vai ser atrapalhada de alguma maneira. Então aquilo que parecia uma loucura antes é tão perto, a gente fica dizendo: é possível, não é? É possível um negócio desse. E outros eventos cósmicos que estão aqui nos textos, e eu só estou dando um panorama geral. Mas sabe o que é pior? É que apesar de todos os sinais de Deus, inclusive o arrebatamento, e apesar da misericórdia de Deus em esperar o arrependimento dos homens, esses homens desprezam também a última advertência da 6ª trombeta. C.S. Lewis disse no livro O Problema do Sofrimento que Deus sussurra em nós nos nossos prazeres, fala a nossa consciência, mas grita através das nossas dores. E mesmo Deus gritando no meio de um mundo cheio de calamidades, as pessoas vão continuar endurecidas. E se não somos capazes de ouvir a tremenda voz de Deus, até nas dores que nos afligem, então a ideia que o texto do Apocalipse dá é que acabou a esperança. E é por isso que vai tocar a 7ª trombeta. Porque mesmo assim, eles continuam adorando demônios. E aí versículos 20 e 21 do texto do capítulo 9 vai dizer assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas
nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que a pressão que a igreja vai sofrer é para que os valores cristãos sejam abandonados nessa terra. E quando a gente estuda a palavra de Deus, vai descobrir que isso não aconteceu, não está só acontecendo hoje, já aconteceu na história, em vários ciclos diferentes. E é por isso que a Bíblia diz que já existiram vários anticristos. Mas vai chegar um momento em que a influência da igreja vai ser retirada do contexto político, social, econômico. E isso vai ser a desgraça dessa terra. Por quê? Jesus ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se a gente tira o sal, não é? E tira a luz, o que sobra são trevas. O que sobra é a podridão, porque não há preservação. E aí eu fiquei pensando, e eu queria caminhar para o final dessa mensagem, que eu sei que ela é densa, tem tanto texto, mas eu queria aqui trazer uma aplicação. Por que a Bíblia fala tanto a respeito da idolatria? Por que a Bíblia fala tanto a respeito da imoralidade sexual? Por que a Bíblia fala tanto a respeito de valores que precisam ser preservados dentro de uma sociedade? E a gente vê, né, nos dias de hoje, esse contexto quase dicotômico, né, que a gente vai vendo aí em vários lugares, né, vários cenários diferentes, e a gente fica perguntando por que isso? E aí a gente vai aprender na palavra de Deus que o grande objetivo do maligno em influenciar a sociedade, em influenciar as pessoas, em influenciar a política, em influenciar a economia, é permitir que a rebeldia contra Deus, ela seja aparente na nossa vida. E isso fica evidente quando a gente vê a idolatria e vê a imoralidade. E a Bíblia diz exatamente isso em vários textos. A idolatria não é que uma estátua que alguém ore ajoelhado aos pés dela seja alguma coisa. A Bíblia diz que a estátua em si não é nada. Mas o princípio que está por trás dessa estátua é demoníaco, porque desvia a atenção ao Todo-Poderoso. E em vez de falarmos diretamente com Ele, através de Jesus, o nosso Salvador, colocamos uma série de intermediários. E esses intermediários não têm poder. Ao contrário, eles fazem parte de um sistema de retirar aquele foco central, que é a nossa adoração exclusiva ao Senhor. E é isso que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20, onde ele diz assim: então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com os demônios. Existe um princípio que está atuando, que vai levar ao toque da sexta trombeta, mas que ele está atuando na terra. Esse princípio é gerar rebeldia, independência dos valores de Deus na nossa vida. Você quer viver segundo a sua cabeça, mas só que não existe esse segundo a cabeça. Ou você serve a Deus, ou você serve as forças de influência de Satanás nessa terra. Não tem meio termo, não tem lugar neutro. E essa é a grande luta para a gente entender.
A palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículos 22 a 31. Diz assim, Romanos, interpretando e respondendo a nossa pergunta: por que nesse tempo a influência vai parar e vai ser um tempo tão terrível? E aí Romanos capítulo 1, versículos 22 em diante diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. E olha que coisa. Está aqui a sabedoria do mundo, da ciência, da filosofia. E estão dizendo, não, agora nós sabemos, não precisamos de mais nada, nós já sabemos. E aí eles vão dizer aqui, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. E uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. E a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas e não mostram afeição e nem misericórdia. Quando eu olho para esses textos, eu fico pensando que, graças a Deus, eu não cheguei na sexta trombeta ainda. Eu já falei para vocês que eu acho que nós estamos na quinta. Mas eu vejo um cenário bem preparado para a sexta trombeta. Onde ainda existe, graças a Deus, influência de gente que crê no Senhor Jesus, prega o Evangelho, e esse é um tempo de oportunidades que Deus tem nos dado. Mas que pouco a pouco essa influência vai ser solapada, vai ser retirada. E o que vai acontecer é que a gente vai viver num mundo sem qualquer rastro de valores cristãos. E enquanto alguns vão celebrar isso, a sociedade vai começar a morrer por causa disso. Porque justamente a falta desses valores vai fazer com que a terra seja destruída. E se a gente tivesse tempo, eu não tenho tempo agora, mas eu queria dizer para vocês, dá uma olhada lá o que vai acontecer com essa terra. Tem coisas ali que parecem impossíveis quando eu leio lá no Apocalipse, porque nós vamos dar um jeito de destruir tudo. Hoje se fala tanto em aquecimento global, não é? E a gente sabe que o aquecimento global é fruto da nossa ação aqui na Terra. Mas a gente vai dar um jeito de destruir o resto. E o pior, vai destruir a identidade do ser humano como imagem de Deus. E por quê? Porque a gente vai abraçar um conceito satânico de que você é dono de você mesmo e você faz só o que você quer, e que a vida é tua e ninguém tem que dar palpite, de fato, mas você vai prestar contas da sua vida a Deus. E os valores da palavra de Deus são os valores que nos dão condição de viver melhor essa vida. E quando nós adentramos por esse caminho,
nós nos tornamos imorais e idólatras. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não se ajoelha diante de nenhum outro Deus, você vai perceber que a tua idolatria é para você mesmo. Você é um narcisista e adora você mesmo. E acabou. E quando a gente vive isso, então, tanto faz. O que a palavra de Deus está me ensinando é que nesse tempo que nós vivemos, Deus está nos dando uma grande oportunidade. É a oportunidade da gente reconhecer que sem Jesus a gente não é nada. E que sem os valores da palavra de Deus na nossa vida, a gente está perdido. E que estar perdido, às vezes significa que a gente se acha o máximo, que sabe tudo, mas está num caminho que vai ser de perdição eterna, o que a palavra de Deus ensina. Porque quando tocar a 7ª trombeta, vai acontecer alguns eventos tremendos. Entre eles, a gente vai ver o Senhor Jesus descendo nas nuvens como o justo juiz para julgar toda a terra. A gente vai ver essas forças demoníacas sendo derrotadas. A gente vai ver a glória do Senhor aparecendo e pegando todos esses rastilhos de Satanás, seja na economia, na política ou na própria cultura, sendo destruídos, porque o Senhor vai ter que trabalhar algo novo. Até essa terra vai ter que ser recriada, segundo a palavra de Deus. Por isso, eu e você precisamos de Jesus hoje e agora e para sempre. Há uma grande tentação que percorreu a história e sempre acompanha a tua vida e a minha, é da gente não depender do Senhor, da gente tentar viver do jeito da gente, quando na verdade o que a palavra de Deus está ensinando é que sem Jesus não dá. E nessa noite eu queria convidar você a tomar algumas decisões. Talvez você vai dizer, mas pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero dizer para você que existe uma operação satânica chamada operação de engano. E essa operação satânica, ela funciona como uma venda colocada nos nossos olhos. E a gente não consegue interpretar a realidade direito, espiritualmente falando, porque a gente está enxergando essa realidade na perspectiva da minha filosofia, da minha ideologia, dos meus valores, daquilo que eu acho que está certo, que está errado. Mas há uma coisa tremenda na palavra de Deus, que diz que quando nós nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo pega todas essas fortalezas, e a Bíblia usa essa expressão, porque cada um desses sentimentos e interpretações são fortalezas de Satanás na nossa vida, e leva cativo ao trono da graça de Deus pelo poder do Espírito Santo. E aí essas vendas que não nos permitem enxergar a realidade na perspectiva de Deus, caem por terra. E começa uma nova vida, uma nova percepção dos valores, uma nova percepção da realidade, uma nova percepção da sociedade, da economia, da política. É verdade, porque tudo está sendo influenciado, gente. E a gente se ajoelha aos pés do Senhor Jesus. Eu não estou defendendo aqui, e eu vou deixar isso bem claro, porque o inimigo é astuto para operar o engano. Eu não estou defendendo aqui nenhuma corrente política, porque todas elas estão permeadas por influências satânicas. Não tem nenhuma.
Eu estou defendendo aqui que os nossos olhos sejam abertos para enxergar a vida com os óculos da graça de Deus e da palavra de Deus. E que a gente deponha aos pés de Jesus os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas ideologias, as nossas fortalezas. E peça a Jesus que leve cativo tudo isso ao trono da graça. Eu ouvi anos atrás o testemunho de um jovem, hoje já não é mais jovem, já faz muitos anos isso. Ele veio dar uma série de palestras a psicólogos aqui no Brasil. E ele conversando sobre como ele deixou de ser uma pessoa que se travestia de mulher e que convivia com outro homem, e se tornou um cristão e viveu uma grande transformação na sua vida. Quando se falava dos valores do reino de Deus, ele odiava os valores do reino de Deus, porque parecia que para ele aquilo era uma perseguição, era alguma coisa ruim, uma falta de inteligência até. Mas ele tinha um profundo sentimento no coração de desejo de encontrar Deus. E eu acho tremendo isso, porque Deus é tremendo. Deus é tremendo. Quando a gente tem esse desejo de levar a nossa vida à presença de Deus, Ele faz milagres espirituais. E aquele homem começou a orar. E começou a dizer: Senhor, eu queria te conhecer, eu queria te buscar. É verdade que ele tinha algumas pessoas que o influenciavam a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, mas ele tinha uma série de problemas com a Bíblia. Mas ele dizia: Senhor, eu quero te conhecer. E o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele. E ele sentia a presença de Deus, o toque do Espírito. E um dia ele estava no banheiro, saindo do banho, e ele se enxugava e estava diante de um espelho. E o Espírito Santo falou com ele: o que você está vendo nesse espelho? Ele disse o nome dele. E o Espírito Santo dizia: o que você está vendo nesse espelho? Ele disse: eu não sei o que mais ver, sou eu. E o Espírito Santo disse pela terceira vez: o que você está vendo nesse espelho? E aí ele olhou para ele bem no espelho, e levou um choque. E o choque foi: eu estou vendo um homem. E o Senhor falou para ele: foi assim que eu te criei. E aquilo foi um choque tão grande, ele não entendia mais nada. E durante algum tempo na sua vida aquilo virou uma confusão. Mas ele continuava a buscar a Deus. E ele continuava a buscar a face do Senhor. E a palavra de Deus foi trabalhando na sua vida. E aquele homem se tornou um dos maiores líderes mundiais para combater um engano. Um engano de que nós não temos opção. Queridos, nós sempre temos a opção: ou fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, ou não fazemos. Se alguém disser para você que você não tem opção, é mentiroso, porque Deus está te dando opções segundo a graça dEle. E se nós desejamos, o Espírito de Deus leva cativo as nossas fortalezas até a presença do Senhor. A história desse homem é muito longa, os processos que Deus fez, as reversões que ele teve que fazer, mas que testemunho poderoso de ver como Deus pode tirar a operação do engano da mente da gente, em qualquer área da vida. Nessa noite eu queria orar com você. O inimigo tem tentado trabalhar o engano no mundo todo, mas o mundo começa em você e em mim. Essa é a grande lição.
Mas nós temos uma escolha de deixar o Espírito de Deus tomar a nossa vida e guiar os nossos passos. Às vezes nós estamos idolatrando coisas, às vezes até algumas entidades espirituais, sem saber que isso nos tira do foco, que é o Senhor. Às vezes nós estamos permitindo que a política, que a ciência, que a cultura, que a própria religiosidade se torne em operações que nos desviam do foco. Jesus Cristo é o Senhor e ponto final, não tem outro. Mas hoje o Senhor quer fazer uma obra tremenda na minha vida e na sua vida. Se você está aqui hoje nesse templo, eu queria orar por você. E se você deseja hoje pedir para Jesus pegar as fortalezas que estão operando na sua mente e dar liberdade ao Espírito Santo, para Ele começar a trabalhar transformações na sua vida, e convidar só Jesus e mais ninguém para ser o Senhor da sua vida. Se você está aqui conosco, daqui a pouquinho eu vou pedir para você ficar em pé para eu orar por você. Se você está assistindo a gente pela televisão, está assistindo a gente, quem sabe, no podcast, no rádio, se você está assistindo a gente aí nas mídias sociais, e o Espírito Santo de Deus está falando com você, quem sabe quando você começou a ouvir esse sermão, falou, que coisa complicada, difícil, Apocalipse, mas agora o Espírito Santo está falando com você, você tem uma opção. Então, quando a gente estiver orando aqui, se coloque numa posição na presença de Deus, coloca, quem sabe de joelho, de pé, não sei de que jeito, mas dizendo, Senhor, estou aqui, sou eu, e eu quero orar por você também. E nessa oração eu vou pedir para você fazer algumas entregas, assim como eu vou pedir aqui. E essas entregas é quando a gente abre mão do controle e deixa Jesus assumir o controle da nossa vida. Se você está aqui conosco, o Espírito Santo está falando com você, fica de pé aí no seu lugar, eu quero orar por você. Deus falou com você, tocou no seu coração, você diz, olha, foi para mim, hoje o Espírito Santo, olha, tocou direto na minha alma, eu quero orar por você aqui, então fica de pé, tá? Aí diz, mas por quê? Porque a gente confessa. Se a gente não tem coragem diante de Deus de confessá-lo num templo, imagina se a gente vai confessar em outro lugar, querido. Então se o Espírito Santo está falando com você, se coloca aí de pé, em nome de Jesus. Se você está aí na sua casa, assuma uma postura de oração, e a gente vai orar junto. Curva a sua fronte agora e ore assim comigo. A primeira oração você tem que fazer, diga, Senhor Jesus, hoje eu senti o toque do Teu Espírito Santo, e eu quero Te dar toda a liberdade, o Senhor pegar as fortalezas que estão na minha mente, no meu coração, na minha alma, e levar cativo até o Teu trono. E Jesus, eu quero Te convidar para ser o único Senhor e Salvador da minha vida. Me ensina a viver do Teu jeito, porque o do meu não funciona. Eu quero aprender a viver do Teu jeito. Senhor Jesus, agora quero orar por essas pessoas, aqui e em tantos lugares diferentes. Visita agora com o Teu Espírito Santo. Há alguma coisa que só o Senhor pode fazer. Tua palavra diz que toda filosofia, que toda ideologia, que toda fortaleza que está ali trabalhando engano, e que está trabalhando, Senhor, cegueira espiritual, pode ser levado cativo pelo Teu Espírito até o Teu trono de graça. Então agora eu te pedi, começa esse milagre agora, Senhor. Como nesse testemunho que eu compartilhei aqui, o Senhor usou coisas tão simples como um espelho. Ó Pai, que o Senhor use coisas simples para mostrar a Tua verdade, os Teus valores, os Teus princípios, e que essas vidas sejam transformadas no nome de Jesus, e que haja um brilho novo, o brilho da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça, da Tua força.
Ah, Jesus, abençoa, abençoa. Talvez alguns deles, Senhor, tenham vivido os dias tão complicados. Quem sabe, Senhor, essa complicação não está só no coração, está nos relacionamentos, e existem relacionamentos quebrados. Eu quero te pedir, Senhor, começa a abençoar essa casa, começa a abençoar essa família, começa, Senhor, a abençoar a empresa, começa a abençoar a vida desse teu filho, para que esse teu filho, essa tua filha possam sentir que estar nas tuas mãos faz toda a diferença. Escuta, Deus, o nosso clamor, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, e a gente vai adorar a Deus, e logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E esse é o tempo em que a gente pega o pão e o vinho, e lembra que Jesus morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse ter escolha, para que a gente pudesse ter liberdade, e a gente confessa: Senhor, sou teu e para a tua glória.